Obrigado, bom dia a todos. E eu gostaria de perguntar para vocês, antes de começarmos, quantos de vocês lembram quanto tempo a sua instituição gastou com o planejamento estratégico, o último planejamento estratégico? Ah, mais que um ano, levanta a mão, por favor. Mais que um ano, alguns, obrigado. Entre 6 meses e um ano, levanta a mão, por favor. Mais outras pessoas? Menos que 6 meses. Uma, duas, menos que 3 meses. Algumas, puxa vida, que legal. Quero saber de vocês como é que foi com menos de 3 meses. Isso é raro, parabéns. Eu recebi um desafio algum tempo atrás. Nós temos implantado OKRs em instituições públicas no Brasil desde 2020 e começamos com Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E eu notei que planejamento estratégico, a construção dele, não é algo muito apreciado na maioria das instituições. Aliás, a maioria das pessoas diz que vê nessa construção um desperdício de tempo, um gasto enorme de tempo e dinheiro, e o resultado muito pouco desse trabalho todo. Então, nós começamos a tentar simplificar o planejamento estratégico, até que chegou a inteligência artificial. A nossa simplificação vinha acontecendo principalmente através de OKRs, usando o princípio de BSC, mas terminando com OKRs. Quando chegou a inteligência artificial, isso daí sofreu uma transformação completa nos processos que nós temos conduzido. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, agora no mês de março. Eles precisavam concluir, na verdade, construir um planejamento estratégico para o biênio do novo presidente, e eles tinham apenas até o final do mês para fazer isso. Foi a data, o limite dado pelo presidente. Nós fomos para lá e construímos o planejamento estratégico em 3 dias, e foi, eu acho que foi um recorde. Eu nunca tinha ouvido falar de um planejamento estratégico sendo construído assim em tempo tão curto. Ficaram super satisfeitos. Temos aqui algumas fotos das oficinas, e eu quero contar para vocês aqui como nós usamos OKRs e inteligência artificial para que isso pudesse acontecer. Okay? Primeiro, por que OKRs? Porque OKRs são a melhor maneira de traduzir prioridades estratégicas para um período de uma forma que comunica muito bem e gera execução e resultados mensuráveis. É por isso que nós sempre recomendamos traduzir o planejamento estratégico em OKRs. E isso acontece de uma forma capilarizada até chegar no operacional e dá um resultado que é muito acima daquilo que quando você tem, por exemplo, só o BSC. Okay? Bom, nós vamos falar sobre 3 coisas aqui nesse tempo que nos resta, o tempo está correndo. Primeiro, planejamento estratégico em uma semana, como fazer. Construção de OKRs, onde usar IA e onde não usar IA. E acompanhamento de OKRs, que é algo que quase ninguém está conversando ou falando, e para mim é onde nós temos os maiores benefícios. Vamos lá então. 3 ferramentas que nós usamos. Cloud é a ferramenta do momento, Cowork principalmente. Nós temos a construção de agentes no cloud sem precisar de codificação. Notebook LM, se você não está usando, você precisa usar. Você pode colocar até 300 fontes diferentes, incluindo PDFs, vídeos no YouTube, documentos, gravações, transcrições de reuniões, e treina o seu IA usando só aquelas fontes, ou seja, você não tem alucinações. E mais ainda, se você conecta isso com o Gemini da Google e coloca lá Notebook LM, você conecta ali dezenas de notebooks treinados segundo as suas fontes e começa a conversar com essas fontes usando o Gemini. Fantástico isso daí. Eu uso também transcrição de tudo. Toda reunião que eu faço, ela é transcrita usando o Read AI. Tem várias ferramentas disponíveis. Essa daí, para mim, oferece um bom custo-benefício. Mas vamos lá, então. Como é que nós fazemos planejamento estratégico em uma semana? Nós usamos 3 etapas que vêm do modelo mental chamado princípios fundamentais. Quem somos, onde estamos e onde queremos chegar e como chegaremos lá. É isso. Essas são as 3 etapas, vamos dizer assim. Como é que nós usamos OKRs e inteligência artificial em cada uma delas? Bom, vou começar pelo fim. Nós queremos, através desse processo, chegar em aquilo que nós chamamos de grandes ambições, ou seja, as grandes conquistas para aqueles, por exemplo, 4 anos sendo planejados.
quais as evidências, é a segunda coluna ali, de que essas grandes ambições foram alcançadas, quais são as estratégias escolhidas, que são a próxima coluna ali, que tem 3 papeizinhos coloridos, e, finalmente, quais são os OKRs que vão comunicar essas prioridades durante todo o período sendo planejado. Esses OKRs depois vão ser traduzidos em OKRs para períodos menores. Começamos, então, com entrevistas com a alta gestão. Isso foi o que aconteceu lá no Espírito Santo, né? no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Entrevistas com a alta gestão, pesquisas com diretores e supervisores. Isso daí vira grandes ambições que viram OKRs. Esse é todo o processo de maneira extremamente resumida. Como que nós preparamos o agente para isso? Bom, usando o Cloud Cowork, você clica lá em cima no Cowork, no plano, acho que precisa ser o plano pago, você vai lá embaixo, escolhe quais são as pastas que você vai usar para o Cloud trabalhar, você tem que autorizar o Cloud a usar essas pastas. Você cria 2 subpastas, uma de relatórios, é onde o Cloud vai colocar aquilo que ele gerar, e as fontes, que é onde você vai colocar ali instruções para o Cloud, documentos e tudo que você for necessário para ele fazer o que ele vai fazer. E o que nós fizemos então? Nós usamos um agente como esse daí para colocar ali todas as transcrições das entrevistas com a alta gestão, todas as pesquisas feitas por e-mail com diretores e supervisores, e pedimos para ele gerar relatórios. Okay? Então, estão em as pastas, fontes, as entrevistas e as pesquisas. Esse é o prompt. Usa o arquivo extrata a descrição da metodologia lá na pasta fontes para você saber o que você tem que fazer. Use o arquivo de transcrições e, para gerar o relatório, classificação dos temas das entrevistas com a alta gestão no seguinte formato, ali para baixo, o formato que eu quero. E estão ali as transcrições. E daqui para frente, é o Cloud trabalhando. Nós estamos montando o agente aqui. Olha lá, a nova tarefa, escolhe a pasta, vai na pasta, escolhi aquela que eu já tinha construído, está aí a pasta, ok, coloco o prompt daquilo que eu quero agora, como que eu quero que ele classifique essas entrevistas e relatórios, e pronto. Aí, logicamente, está acelerado, mas ele vai gastar uns 4, 5 minutos para construir isso daí. Passou o tempo, e pronto, a pasta está lá. Então, se formos lá, está lá. Classificação dos temas nas entrevistas com a alta gestão. Esse é a primeira matéria-prima que nós vamos usar daqui para frente. Depois, está aí o relatório, eu tenho lá os temas mencionados, quantas menções, e tem várias páginas com detalhes e mais detalhes, muito interessante, muito completo. Depois você vai preparar o seu agente para fazer os relatórios das pesquisas. A mesma coisa, pega lá o arquivo, coloca no Cloud com prompt, ele vai gerar esse relatório, que é um cruzamento dos temas mencionados pela alta gestão, que deveriam ser prioritários naquele período sendo planejado, com aquilo que os supervisores e diretores mencionaram também. Faz esse cruzamento, cria uma tabelinha, alta gestão, pesquisa com os supervisores e diretores, número de menções, por ordem de número de menções. Então, com isso, eu já tenho uma primeira peneirada para poder levar para a oficina, onde nós vamos discutir isso daí com mais profundidade agora, ok? Eu levo isso para um quadro mural ou Miro, qualquer quadro virtual, e coloquei ali as diretrizes da alta gestão, as principais diretrizes que foram mais mencionadas. Faço a mesma coisa com os temas detectados nas consultas feitas com direção e supervisão. Coloco tudo isso um do lado do outro, e nós temos daí uma oficina para gerar as grandes ambições. Então, nós queremos resolver esses problemas principais nos próximos 4 ou 5 anos, seja lá qual for o período. Quais vão ser as grandes ambições que nós deveríamos estar alcançando até o final desse período para que aqueles problemas sejam realmente solucionados? Essa é a pergunta que é feita. As ideias para grandes ambições são geradas, nós copiamos e colamos isso daí, jogamos no agente e fala, cruza agora com as informações anteriores, os relatórios anteriores. Então está aí, preparando seu agente, esse é o prompt, pego as grandes ambições classificadas lá no mural, e peço para gerar a classificação. Então está aí. Coloquei o prompt, vou lá no mural, copio, colo lá no agente e ele vai gerar a classificação das grandes ambições. Vou passar aqui e pronto. Grandes ambições classificadas. Daí para frente, nós temos o quadro resumo da classificação, onde esse cruzamento é feito. Desculpa, o cruzamento vai ser feito no próximo passo. Deixa eu voltar aqui. Isso. Esse cruzamento, na verdade, está aqui já, nesse passo daqui. Classificação, grande ambição 1, está relacionado ao tema 1 da regulação. A grande ambição 2
está relacionado ao T+2, ter digitação, assim por diante. Ou seja, aí nós sabemos como essas ideias de grandes ambições se relacionam com os temas abordados tanto pela alta gestão como por diretores, supervisores e aqueles que estão participando da oficina de construção do planejamento estratégico. O que nós fazemos em seguida? Faz uma síntese das 5 grandes ambições que foram geradas, que mais se alinham às prioridades estabelecidas pela alta gestão e diretores e supervisores, e ele gera esse relatório. E aqui observa que ele está falando aqui, olha, essa é a primeira grande ambição escolhida. Isso daí sintetiza essas ideias da oficina, essas que estão aqui embaixo. Ele faz isso para a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Geramos 5, e daí eu copio e colo para um mural de volta 5 possíveis grandes ambições, e nós fazemos aí uma votação das 3 melhores. Tudo que eu estou falando aqui tem que ser validado. Tudo que aí gera tem que ser validado antes de ser da continuidade, ok? Porque, como todos nós sabemos, aí pode cometer erros. Isso vem lá escrito o tempo inteiro para a gente ser lembrado disso. Então, tudo isso é validado nas oficinas. A votação foi feita, escolhemos aí 3 grandes ambições. Então, essas são as grandes ambições que vão ser traduzidas em evidências, estratégias e, finalmente, OKRs, e vão orientar os 5 anos, por exemplo, sendo planejados aqui, ok? Então, está aí. Colocamos lá, grande ambição 1, evidências escolhidas, evidências numéricas. Então, quando nós chegamos lá no final de 2032, por exemplo, dezembro, nós alcançamos essa grande ambição. Quais são as evidências numéricas? Não são entregas, são alguma coisa que nós medimos antes e medimos depois, ok? Estratégias escolhidas, o grande como essas ambições vão ser atingidas, essa ambição e esses indicadores. Fazemos isso para as 3 grandes ambições e, finalmente, construímos os OKRs. Quando nós construímos os OKRs, nós temos que considerar o seguinte: IA não deveria ser usado para sugerir um OKR inicial. Essa é a primeira tentação. E, geralmente, nas nossas oficinas, sempre aparece alguém que fala assim: Marcos, olha, já achei o OKR, aqui já está construído no nosso grupo. E muito rápido eles acharam o OKR do grupo, né? Então, falou assim: e aí, como é que vocês chegaram? Ah, nós usamos ChatGPT para construir o OKR. Eu falei: não, peraí. Tem um mantra que eu uso constantemente, que é o seguinte: você só aprende a construir OKRs construindo OKRs. OKRs são muito simples, mas é uma simplicidade enganosa. Não é fácil de construir e é mais difícil ainda usar OKRs por todo o período. Em torno de 60% das tentativas de implantação de OKRs, elas são abandonadas nos primeiros 2 anos ou elas são reinicializadas nesse período daí. Então, é uma simplicidade realmente enganosa. Posso dar aqui N exemplos de órgãos públicos no Brasil que tentaram implantar OKRs, falharam, e daí nós fomos lá para fazer a coisa acontecer novamente. O Tribunal de Contas da União usou ou tentou usar OKRs por um tempo. O que mais? Vários órgãos públicos no Brasil tentaram usar OKRs e não deu certo. Então, é importante ter uma boa base de orientação metodológica e acompanhamento também, porque a implantação é complexa, ok? Bom, então, não use OKR, não use IA para construir OKRs, para sugerir. Use para conferir. Então, nós temos um agente, por exemplo, que ele faz conferência de qualidade de construção de OKR. Então, está aí o prompt, e você copia e cola o OKR, leva lá no agente e coloca lá, avalie esse OKR. Pode colocar imagem mesmo, que funciona do mesmo jeito, tá? Daí gera um relatório extremamente detalhado dos pontos positivos, pontos negativos daquele OKR, sugestões de mudanças, e aí está, esse OKR, objetivo primeiro, nota 4,5 de 5, está ali embaixo, no pé da tela ali, nota do objetivo 4,5 de 5. Ele mostra os pontos fortes, pontos de atenção e dá a nota final. Mesma coisa para cada OKR, esse é o OKR1, pontos fortes, pontos de atenção, nota final. E assim nós avaliamos o OKR, é melhor do que construir OKRs usando IA. Okay? Bom, se você esquecer de tudo que eu falei até agora, lembra disso. Não use IA
para construir OKRs. Use IA para conferir, para dar sugestões, mas deixa lá o seu time lutar e construir o OKR errado, colocar tarefa no lugar de KR, deixa o pessoal errar, daí vamos lá, aprendemos juntos, tentando, tentativa e erro, é como a coisa acontece. Finalmente, como nós podemos usar IA para acompanhamento de OKRs? Eu tenho 5 minutos e eu vou mostrar para vocês a grande sacada do uso de IA com OKRs. Primeiro, avaliação de reuniões de check-in. Reunião de check-in precisa ter um ritual, é como se fosse uma missa, ali uma liturgia, para que realmente aconteça em 15 a 30 minutos. Se for uma reunião de 1 hora, com discussões e muito bate-papo, não dá certo. O pessoal abandona porque não vai produzir os frutos necessários. Então precisa ser um ritual. Usa IA para conferir se o ritual está sendo seguido e a qualidade das discussões ali. Então nós temos um agente para isso. Vai lá, coloca o prompt, vai lá no Read AI ou qualquer ferramenta que você usar para transcrição, copia e cola a transcrição, coloca lá, o que nós estamos fazendo aqui, põe lá, avalie o seguinte check-in, cola a transcrição e ali embaixo ele vai gerar um relatório extremamente detalhado daquilo que foi positivo, daquilo que não foi na reunião de check-in. Então, por exemplo, nota do ritual como um todo, 4 de 10. Essa foi a primeira reunião de check-in desse grupo. Segurança psicológica, extremamente importante na reunião de check-in, 8 de 10. Equidade de participação, 6 de 10. Foco metodológico, interrupção de discussões, participação, conclusão final. Ou seja, você tem ali um relatório extremamente detalhado de como IA pode te ajudar a ter reuniões de check-in de alta qualidade. E também suporte ao planejamento ligado a um KR e acompanhamento dos planos. Isso daqui também é fantástico. Por quê? Uma vez que você constrói o OKR, você precisa pendurar debaixo de cada KR os planos para que ele possa acontecer, para que o indicador ali seja atingido, certo? Então, o que nós fazemos? Nós construímos o OKR lá no mural, mas ali de baixo nós temos lá quadrinhos de planos iniciais para o KR1, KR2, KR3 e assim por diante. E vamos supor que nós temos esse OKR estratégico daí e nós queremos usar IA para ajudar a Sara Barros, que é o primeiro KR ali, nos planos desse KR. Então nós vamos lá, construímos o agente, é uma construção bem mais detalhada, você precisa ter o contexto estratégico daquele OKR, a definição do KR, planos de ação inicial, se houverem, registros dos check-ins se já aconteceram, histórico de evolução e assim por diante. Você monta o agente e o agente vai te perguntar se você já tem uma estratégia para aquele KR. Então a Sara falou que tem, mas ela quer ver outras opções. O agente do Cláudio dá outras opções, ele fala, olha, opção 1, incentivo financeiro territorial, opção 2, vinculação carreira ao território, tem outras opções. Vamos supor que a Sara escolheu a opção 2, vinculação de carreira ao território. A Sara escolheu, ele fala, olha, essa é a descrição da sua estratégia, porque essas não outras. A premissa crítica dessa estratégia é essa, o principal risco dessa estratégia é esse, e as implicações para o plano são esses. Em seguida, ele dá um draft, né, um rascunho do plano inicial. A Sara aprova ou não esse plano, faz ajustes se necessário, valida, e daí para frente é acompanhar com as reuniões de check-in. Como é que faz isso? Vai lá no aplicativo que você usa para fazer a transcrição, copia a transcrição, joga no agente, e ele vai produzir um relatório como esse daí. Olha, para essa reunião, status geral amarelo. Por quê? Ele está agora não validando a reunião de check-in em si, mas o progresso do KR. Ele fala, olha, não é possível até aqui calcular progresso quantitativo porque a linha de base não foi estabelecida. Então, ele levanta os problemas, situação do plano, o que aconteceu, o que não aconteceu, e ele dá algumas opções de ajuste do plano para a Sara. A opção 1 é fazer um proxy imediato com consolidação progressiva. 2, pesquisa direta por amostragem. 3, redefinir o KR para indicador proximal. A Sara escolhe a 2, ele vai lá e refaz o plano e coloca para a Sara. A Sara aprova ou não o plano junto com o time e aquilo lá está estabelecido. Então, essa aplicação é fantástica porque economiza um tempo enorme de você pesquisando opções e validando opções, ela te dá ali um resumo rápido daquilo que pode acontecer. Bom, resumindo então, nós usamos IA para simplificar e acelerar o planejamento estratégico, dá para fazer em 3 dias, como nós fizemos lá
no Espírito Santo, com o Tribunal de Contas, como eu disse. Nós usamos também IA na construção de OKRs para avaliar OKRs construídos e para gerar relatórios daquilo que pode ser melhorado. Usamos IA no acompanhamento de OKRs, tanto analisando reuniões de check-in, como também fazendo a avaliação dos planos e sugestão de planos. Eu escrevi um livro recentemente, foi publicado na Inglaterra, que é onde a nossa empresa está, e não vai ser traduzido para português. Muita gente me pergunta, vai traduzir português? Não, não vai. Sabe por quê? Eu tenho uma notícia melhor. Gustavo Trindade, que está ali, ele era secretário de Planejamento da Anvisa, a Sabrina, diretora de Planejamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Nós três estamos escrevendo um livro que vai sair esse ano sobre a geração de valor no setor público e usando OKRs, e tem uma série de estratégias a serem usadas. O livro está ficando fantástico, então fica aí um pré-anúncio. É isso, então. Eu quero dar de presente para vocês um acesso gratuito ao nosso curso, que é pago, de introdução ao OKRs para o setor público, como traduzir a estratégia. Eu vou passar um QR Code aqui. Se você acessar esse QR Code, você faz a matrícula sem pagar nada nesse curso, ok? E vou te mandar também, se você quiser, o PDF e o resumo da palestra. Para isso, você vai fazer o seguinte: você vai me mandar uma mensagem por WhatsApp, aqui no contato do lado direito. Me envia o material, eu vou te mandar o link para o curso, vou te mandar o PDF e vou te mandar um resumo de tudo isso que nós vimos aqui hoje, ok? E me coloco à disposição de vocês, se você quiser tirar dúvida. Então, nós vamos ter ali um tempinho para reunir ali no lounge. Quem quiser me fazer perguntas sobre esse assunto, eu vou estar lá disponível para vocês. E, por favor, não deixe de fazer a avaliação dessa palestra usando o QR Code ali da esquerda. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e eu espero que eu possa gastar mais tempo com vocês. Vou estar disponível lá no fundo. Um abraço, muito obrigado.